Provérbio africano diz: a criança que não é abraçada pela aldeia incendiará para sentir o calor. Em que momento da sua vida você esteve mais perto de começar o fogo? Por alguma razão, minha mãe me odiava. Quando criança, nunca entendi por que ela me tratava tão mal em comparação com meus outros 3 irmãos, e eu costumava ir até minha avó e perguntar: por que minha mãe não me ama? Ela nunca conseguia me dar uma resposta direta e dizia: sua mãe te ama da única maneira que ela sabe. Essa resposta me confundia porque ela amava meus irmãos perfeitamente. Aviso: o amor dela era tóxico pra caramba, e ela causou um tipo diferente de dano aos meus outros irmãos. Agora, quando digo que minha mãe me tratava mal, começou com ela brigando comigo. Ela constantemente criticava tudo que eu fazia, me repreendendo, e no final do dia me punia severamente por algo que poderia ter sido uma repreensão gentil. Quando eu fiquei mais velha, ela começou a me xingar e me chamar de nomes. Ela costumava me ignorar por dias a fio, e quando falava comigo, era para me fazer alvo de uma piada ruim, ou para me dizer que me odiava. Sim, minha mãe olhou nos meus olhos e me disse que me odiava. Aviso #2, ela era viciada em drogas e alcoólatra, e ela adora alegar que todo o abuso emocional que ela me causou na infância foi efeito das drogas, e nem era tão ruim assim. Foram coisas assim que realmente começaram a me destruir depois de um tempo. Todas as coisas terríveis que ela fez comigo enquanto eu crescia, as coisas terríveis que ela disse, e como ela me ignorava constantemente. Tudo muito diferente de como ela tratava meus outros 3 irmãos. Ela era muito próxima de um dos meus irmãos e da minha irmã. Ela passava tempo com eles constantemente, os levava para qualquer lugar, comprava tudo o que eles queriam, e isso me fazia sentir ressentimento por eles. Minha irmã às vezes esfregava na minha cara que a mamãe a amava mais. Era a maneira dela ter poder sobre mim, e foi uma das coisas que fez minha raiva transbordar sobre pessoas inocentes. Eu só queria ser amada e aceita, queria ser cuidada e apreciada como uma criança deveria ser, e quando não consegui isso, planejei como conseguiria o amor e a afeição dela. Na minha mente distorcida, pensei que se eu me livrasse do meu irmão mais velho e da minha irmã mais nova, eu seria uma das poucas pessoas que restariam para ela amar. Eu planejei matar meu irmão. Quão doente é isso? Não era apenas um pensamento que passou pela minha cabeça, era uma ideia constante, um plano que eu estava colocando em prática para acabar com a vida dele para que eu pudesse abrir espaço no coração da minha mãe para mim. Sinto vergonha de escrever isso. Foi uma época sombria na minha vida, e eu também estava incrivelmente doente mentalmente. Meu irmão era viciado em analgésicos, e meus pais estavam tentando desesperadamente fazê-lo se livrar das drogas na época. Ironicamente, ao mesmo tempo em que ele estava em um ataque de fúria induzido por drogas, minha irmã quebrou a perna em um trampolim. Ela estava tomando alguns analgésicos bem fortes, e enquanto minha mãe estava fazendo tudo ao seu alcance para manter meu irmão longe das drogas, ela deixava minha irmã e suas drogas sob meus cuidados. Então, um dia, enquanto minha mãe estava fora lidando com meu irmão e minha irmã estava dormindo, eu peguei o resto dos comprimidos dela. Minha irmã tinha muito medo de se viciar em drogas depois de ver o que minha mãe e meu irmão estavam passando, então sobrou um monte, e esperei meu irmão voltar. Quando ouvi ele entrando pela janela, o quarto dele era ao lado do meu, fui para a cozinha e fiz um copo de suco para ele. Mais cedo naquele dia, eu tinha esmagado os comprimidos em pó, e misturei no suco. Fui até o quarto dele, bati na porta e ofereci a ele o coquetel de vários medicamentos prescritos. Ele pegou o suco, e bem antes de beber pensei: como eu poderia fazer isso com meu próprio irmão? Eu peguei a bebida de volta, e ela derramou no tapete. Ele estava chapado e super irritado, mas pelo menos estava vivo. Nunca mais tentei nada parecido. Parecia tão doentio, errado, mal. Quer dizer, que tipo de pessoa pensa em matar o próprio irmão? Além disso, meu irmão morrer não faria minha mãe me amar mais, ela só teria me ressentido por estar viva em vez dele. Então, essa é a história triste e doentia de como eu quase executei meu irmão. Eu não realmente fui em frente com isso, obviamente, e acho que todos viveram felizes para sempre. Meu irmão se livrou das drogas e agora tem uma família feliz, estou na faculdade, a perna da minha irmã sarou bem, e minha mãe nos deixou depois de um tempo. Mas essa é uma história para outra hora. Tenho 2 irmãs, uma mais velha e uma mais nova. Minha mãe trabalhou duro para garantir que cada uma de nós se sentisse especial e amada. Meu pai? Nem tanto. Ele chamava minha irmã mais velha de princesa e minha irmãzinha era chamada de amiguinha. Por alguma razão, eu meio que fui esquecida. Não me importei na maioria das vezes. Achei meu pai irritante, exigente e às vezes irracional.
Odeio a maneira como ele intimidava minha mãe e desabafava sobre coisas que não faziam sentido. Basicamente, eu achava meu pai um completo pirralho. Ele tinha um dia ruim no trabalho e encontrava alguém para descontar. Normalmente minha mãe e eu. Mas eu ainda tentava. Eu tentava me aconchegar com ele, me sentindo magoada quando ele me ignorava e me dizia que eu precisava tomar banho. Fiz presentes para ele. Tirei boas notas, ganhei concursos de poesia. Ganhei prêmios em concursos bíblicos. Nunca discuti, mas nunca pareceu funcionar. Em pouco tempo ele encontrava algo para gritar comigo, coisas que geralmente não faziam sentido. Se minha irmãzinha e eu brigássemos, tudo era culpa minha. Meus pés viram para dentro. Eu odiava quando meu pai ia aos meus eventos esportivos, porque ver eu correr com os pés virados para dentro parecia ser humilhante para ele. Uma vez eu estava correndo de uma base para outra, sentindo euforia porque eu tinha feito isso. Eu tinha batido um home run. O sorriso morreu no meu rosto quando ouvi meu pai gritar: "Corra com os pés retos. Você parece estúpida." Na adolescência, minha mãe realmente se esforçou e começou a insistir que ele me deixasse em paz. Ele nunca foi fisicamente abusivo, mas a maneira como ele falava com você te fazia sentir como se ele estivesse tentando dizer algo que te quebraria. Quando eu tinha 15 anos, ele quase teve sucesso. Passei por alguns meses muito ruins. Uma amiga morreu, meu cachorro morreu, mudamos e minha saúde mental estava desabando. Uma semana depois que minha amiga morreu, acidente de carro, meu pai perguntou: "Então quando você vai superar isso?" Isso me pegou de surpresa, porque naquela época, eu não estava chorando ou agindo de forma inadequada. Eu estava apenas sentada ali, jantando com a família. Minha mãe reagiu imediatamente, engasgando com um surpreso João. E os dois começaram a brigar de novo, por causa da necessidade do meu pai de mexer comigo. Sentei ali com a cabeça na mesa pensando: não posso ficar triste. Não posso sentir felicidade. Não posso ficar com raiva. Estou com dor, e ele acha isso irritante. Só me deixe em paz, pai. Me deixe em paz. Foi aí que cliquei. Meu pai, por alguma razão, parecia me odiar. Eu poderia tentar fazê-lo gostar de mim, mas não ia funcionar. À medida que eu fui ficando mais velha, meu objetivo se tornou evitá-lo. O dele parecia ser forjar um relacionamento comigo com o único propósito de ter um alvo para sua necessidade de intimidar. Nunca íamos ter um relacionamento saudável de pai e filha. Foi aí que cliquei. Não sou eu, é ele. Minhas irmãs podiam gostar e amá-lo, mas eu não precisava respeitá-lo. Eu estava cansada de tentar agradá-lo, de tentar fazer as coisas certas, de tentar ser a filha que meu pai parecia querer. Avançando quase 10 anos depois. Depois do nascimento do meu filho, meu pai tentou começar um novo relacionamento comigo, porque por alguma razão, ele se apegou ao meu filho. Pelo bem do meu filho, deixei meu pai ter um relacionamento com ele, mas eu sempre estava monitorando, esperando que meu filho desenvolvesse uma personalidade que mudasse a maneira como meu pai o via. Não havia como eu deixar meu pai fazer com meu filho o que ele fez comigo. Felizmente, meu pai morreu antes que a mudança pudesse acontecer. Sentei-me no fundo do seu funeral, de olhos secos e satisfeita. Claro que minhas irmãs estavam chateadas. Elas tinham bons relacionamentos. Mas para mim e para minha mãe, foi como se a bruxa má finalmente tivesse morrido. Sem mais estresse. Sem mais expectativas irracionais. As cascas de ovo em que estávamos andando foram varridas, e poderíamos ficar contentes. Tenho um tio na Virgínia Ocidental que comecei a ver como meu pai. No início, eu brincava chamando de pai, testando as águas, esperando que ele me lembrasse que ele realmente tem filhos e não precisa de uma filha adotiva. Vou vê-lo uma vez por ano. Mas eu sempre senti que talvez ele ache minha necessidade de vê-lo como um pai irritante. Há algumas semanas, perguntei a ele se ele viria para o Natal. Ele disse que não podia, mas então ele disse: "Eu te amo, minha filha." Desculpe, isso foi muito longo. Acho que eu precisava tirar isso de mim. Eu não cresci em uma família ideal. Houve um longo período de tempo em que havia brigas constantes, e as coisas muitas vezes iam longe demais. Eu não me sentia seguro de várias maneiras. Tudo culminou em um ponto quando eu tinha 17 anos, fui deserdado e estava prestes a ser expulso. Mas, minhas ações vingativas e defensivas no passado fizeram minha mãe saber que me expulsar não era uma boa ideia. Sei que a única razão pela qual eu podia ter um teto sobre minha cabeça era porque minha mãe não é cidadã, e ela sabia que eu a denunciaria pelo crime de abuso infantil que aconteceu, o que colocaria sua residência em risco. Então, eu acho que tive que ameaçar queimar a aldeia para sentir o calor da segurança. Edição: muitas pessoas estão assumindo que minha mãe é ilegal, mas ela não é.
Não sei exatamente o mecanismo pelo qual ela pode permanecer nos Estados Unidos, mas ela se casou com meu pai, americano, e eles se divorciaram. Ela pode viver e trabalhar aqui, mas não tem a proteção total do governo como eu. Meu pai não parecia se interessar pela minha vida desde que eu tinha 4 anos, então quando minha mãe o deixou e eu disse a ele que ia embora, ele então começou a fazer de tudo para me fazer morar com ele, comprando coisas para mim, dizendo que minha mãe não era uma boa mãe, tentando conseguir a guarda na justiça. Decidi morar com ele porque estava com muito medo de começar uma nova escola no meio do ano. Ele então namora essa mulher que foi praticamente a catalisadora da destruição do casamento deles e fica bravo comigo quando não a trato como uma mãe. Minha mãe agora está tentando conseguir a guarda e eu incendiaria a casa dele se isso significasse que ela ganharia. Me mudei para uma cidade nova e comecei a ir para uma igreja nova quando meu pai teve câncer. Fui à igreja e pedi ao pastor para tentar obter conselhos. O pastor anunciou isso para a congregação e também disse a todos que o cavalo de uma senhora estava doente. Assisti a toda a congregação consolar essa senhora sobre seu cavalo doente. A congregação estava em lágrimas por causa de um cavalo doente enquanto meu pai estava morrendo. Ninguém disse uma palavra para minha família. Nunca mais fui à igreja desde então.